Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje. Deixa eu só aqui ajeitar a minha tela. Só um pouquinho, pessoal. Beleza. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Ótimo. Vamos lá, peraí. Beleza. Nosso site não está muito legal com o zoom aqui não, mas vamos lá. O gráfico também aqui, deixa eu dar um jeito. Beleza. Vou botar uma tela em branco, que eu gosto bastante. Vamos lá. Ótimo. É isso aí, pessoal. Hoje, segunda-feira, dia 27. É um prazer estar aqui com vocês. Toda segunda-feira, às 21 horas, nós da Equipe Trader estamos aqui, batendo cartão, junto com vocês, analisando o mercado, observando, passando conhecimento através do nosso ponto de vista e das nossas experiências, não é isso? E nós fazemos isso desde 2010, desde agosto de 2010. Me chamo Osney, sou sócio fundador da Equipe Trader, junto com o Hamilton, que fica no chat com vocês, aí dando uma força pra gente. Ele nos ajuda aí, respondendo as perguntas. Também é fundador da Equipe Trader, tá joia? E nós, durante esses 2 anos, nós desenvolvemos uma forma de trabalhar com vocês aqui, claro, convidado pela DVFN, que é uma parceiraça nossa, parceira da Equipe Trader. Nós dividimos em 3 períodos. Primeiro período educacional, ou seja, vou passar para vocês conhecimento teórico através do meu ponto de vista e do nosso método. Um segundo momento prático, botando em prática a teoria. E em um terceiro momento o Hamilton tirando todas as dúvidas em relação à parte operacional que nós falamos. Como operar um home broker, as funções de home broker, Aí ele vai abrir aqui com vocês o home broker e vai destrinchá-lo, para que todos vocês possam operar da melhor forma possível com essa ferramenta, que é a ferramenta que as corretoras oferecem, Ok? É assim que nós fazemos. Então esse primeiro tempo, pessoal, costuma até por volta das 10 horas, por volta das 22 horas, essa parte educacional, esse período educacional, ok? Hoje a Aline não está aí presente com vocês, que também sempre está aqui toda segunda-feira, só que hoje ela teve um compromisso, então ela não está aqui. O Hamilton e o Gustavo, se não me engano é o Gustavo que está por aí, é que vai moderar o nosso chat, que vai responder as perguntas de vocês, ok? Muito bem, pessoal, sempre eu gosto de pegar assuntos que estão na boca do povo, vamos dizer assim, para fazer essa primeira parte, essa primeira parte teórica. Então eu vou pegar um papel, o Ibovespa, para introduzir, e depois nós vamos para a parte teórica, tá bom? Vamos lá. Gente, é o seguinte, deixa eu só falar um pouquinho do Ibovespa aqui, a situação dele, até para vocês aí se situarem, em relação ao Ibovespa, para entender mais ou menos o que a gente está vendo para o mercado, tá? Depois a gente já vai para um papel aqui que eu quero falar dele hoje e explicar o porquê das conclusões que eu tenho sobre ele. Bom, Ibovespa, o que está acontecendo com o Ibovespa, fez esse triplo fundo aqui, fundo triplo, até quádruplo, porque 1, 2, 3, 4, isso pouco importa. Não interessa se é triplo, se é quádruplo, se é duplo. O que importa é que o mercado não conseguiu passar desse ponto aqui. Não me pergunte por que também. Mas ele chegou aqui 4 vezes e não conseguiu passar para baixo disso. Chegava aqui e voltava a subir. Até que subiu bem forte e acabou rompendo inclusive uma resistência que nós tínhamos aqui na casa dos 57 mil pontos. 57.200. Que veio aqui, que veio aqui, que veio aqui. 3 vezes que beliscou os 57.200.
com esse impulso aqui, com esse movimento. Então, a partir desse movimento, desse impulso, nós voltamos a pensar em compra. Nós voltamos a buscar oportunidade de compra. E é justamente para isso que o Ibovespa nos serve, como uma bússola, como um termômetro. Aqui em cima vocês estão vendo que é gráfico Ibovespa, tem o nome aqui, tem o tempo gráfico também, né? Dá para vocês observarem ali, que eu estou falando do gráfico diário, né? Então, através do gráfico diário, nós tomamos essa decisão de buscar novamente oportunidade de compra depois que ele rompeu aqui os 57.200 pontos, porque até então estava difícil, o mercado estava muito fraco, né? Vinha de quedas aqui desde o mês de março. Começou bem o ano começou bem, 2012, está aqui embaixo, tem a linha do tempo aqui, a escala de tempo, né, 2012, começou bem o ano, março fez esse pico aqui, e depois de março o negócio deslanchou para baixo, e estava difícil pensar alguma coisa, né, para comprar, tudo caía, poucos papéis subiram nesse período aqui, um deles foi Cielo, GET4, a CCRO3, né, mas poucos papéis, até porque o Ibovespa é a bússola, é o termômetro do mercado, então ele refletiu movimentos dos principais papéis. E os principais papéis então estavam todos caindo, abaixo dessas duas linhas que são as médias móveis. Então, como eu disse, repito, depois desse rompimento de resistência é que nós voltamos a pensar em compra, né? Foi um movimento forte que o mercado fez, rompendo esses 57.200 pontos. E agora essa mesma região dos 57.200 pontos aí, próximo disso, né, tem mostrado ser suporte. O mercado, depois de romper essa região nesse movimento, veio aqui, testou como suporte, voltou a subir, e esse movimento seria muito interessante se tivesse conseguido romper o topo anterior, mas não conseguiu. Vejam que esse último movimento de alta, né, foi na mesma altura ali, conseguiu levar o mercado para a mesma altura do topo anterior. Então, no gráfico diário, olhando Ibovespa, a gente não tem mais topos e fundos ascendentes, a gente não tem mais isso aqui, ó, aquela escadinha de alta. Nós temos topos no mesmo lugar. E isso acaba comprometendo a tendência de alta, porque a tendência de alta é composta exatamente de topos e fundos ascendentes. Topos ascendentes, fundos ascendentes. E agora nós temos aqui topos no mesmo lugar, né? Aí, olhando um gráfico semanal, que é um tempo gráfico também que nós utilizamos para posição. O que é posição? Pessoal, posição é toda operação que você dorme comprado ou vendido. Você dorme posicionado. Você compra um ativo e vende ele amanhã, comprou hoje e vendeu ele amanhã, essa operação pode ser chamada uma operação de posição. Se você compra ele e vende no mesmo dia, é chamado de day trade, né? Muitos de vocês sabem, mas algumas vezes tem um pouco de dificuldade com o vocabulário. Então, o gráfico semanal nós também utilizamos, nós também observamos para as nossas posições. E o gráfico semanal, né, ainda está encontrando uma certa dificuldade, porque olha, ele sentiu o suporte aqui que eu mostrei para vocês lá, fundo quádruplo, né, que eu mostrei para vocês, ou fundo triplo, enfim, foi aqui e fez esse movimento forte que rompeu os 57.200 pontos que está por aqui, né? Só que o gráfico semanal ele ainda não tem as características de uma tendência de alta. Ele não está fazendo isso aqui ainda, ó. Ele não está operando acima dessas duas linhas, que para nós também é uma rastreadora de tendência. Preço trabalhando acima, tendência de alta. Preço trabalhando abaixo dessas duas linhas, tendência de baixo. Então olha que o gráfico semanal, tudo bem que durante 2, 3 semanas, 4 semanas, 3 semanas, esteve acima das duas linhas, das duas médias. Só que nós não observamos isso, se está um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. É trabalhando acima, trabalhando abaixo. O que eu falo com trabalhando? É fazendo isso aqui. Zigue-zague. Né? Zigue-zague para cima, ou zigue-zague para baixo das duas linhas, abaixo ou acima. E não está. Vem de um movimento ascendente, estava sim trabalhando abaixo das duas linhas, olha aqui, e agora vem de um movimento ascendente que está querendo. Mas está difícil, já é terceira semana ali. Tudo bem que começamos hoje a terceira semana, mas já são ali 2 semanas, né, que o mercado tem a dificuldade lá e está batendo nos 60 mil pontos. Que é aqueles 2 topinhos que foram formados no gráfico diário, né? Aqui e aqui. Mas de qualquer forma, observando o Ibovespa, se eu for fazer alguma coisa, é compra.
Utilizando o Ibovespa como termômetro, eu tenho que pensar em compra. Olhando o gráfico diário é compra. Né? E o semanal, Osnei, não pode ser venda? Até pode ser venda. Né? O semanal até pode ser venda. Mas operando no curto prazo, operando o gráfico diário, é compra. Né? O gráfico semanal a gente observa, a gente faz algumas operações sim, né? Mas por hora o Ibovespa nós não estamos dando atenção para o gráfico semanal. Ok? Até porque está tentando lá romper as médias e tudo mais. Claro que se o mercado começar a cair, nós vamos tomar stops nas operações de compra. Ok? Bom, isso aí é o Ibovespa. É o nosso termômetro. Só que tem alguns papéis que não estão nesse mesmo ritmo. Não estão dançando a mesma música. A Vale 5 é um exemplo. Né? Se a gente for olhar a Vale 5, o Ibovespa fez lá aqueles fundos no mesmo lugar, veio de março com forte queda, início do ano aqui, março, aí fez aqueles fundos lá no mesmo lugar e conseguiu fazer um movimento mais forte, rompendo aqueles topos. E agora faz isso aqui. Isso é Ibovespa, que eu acabei de desenhar. E a Vale 5 está rompendo uma região de suporte. Nada a ver com o Ibovespa. Olha o Ibovespa aqui tentando reagir, tentando subir, e a Vale 5 diferente. Deixa eu apagar aqui o que a Vale 5 fez, que a gente está com... Desculpa, que o Ibovespa fez, para não atrapalhar nosso estudo aqui da Vale 5. Né? Isso aqui é o atual Ibovespa ali, o que tem feito. E a Vale 5, o contrário, está ali forçando o rompimento de uma região de suporte. E pessoal, isso é muito importante vocês observarem. Se você tem o papel, principalmente. Mas quem não tem, observar a reação da Vale. Como ela vai se comportar nos próximos pregões. O que ela está fazendo aqui é uma coisa que... bom, nós temos aqui segunda-feira equipe trader, terça-feira tem outros profissionais, quarta-feira outros, quinta-feira outros, né? Temos várias programações aqui na DVFN. Fora da DVFN existem outras escolas, né? Fora das escolas que participam aqui com vocês no auditório, existem outras escolas. Isso aqui é uma coisa que a maioria das escolas vão observar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é algo vindo da análise técnica simples, sem muita onda, sem muita frescura, vamos dizer assim. Não precisa ter ido para Nova York estudar um método, não precisa ter ficado anos e anos para desenvolver um método. É uma coisa simples que a análise técnica nos oferece. Uma região de suporte. Ninguém sabe por quê, mas desde aqui de 2009, tá? Aqui é 2009, finalzinho de 2009. Desde 2009, o preço chega nessa região dos 33 e alguma coisa, R$33 e sobe. Fez isso aqui em 2009, fez isso em 2010, fez isso em 2011, fez isso agora em 2012, fez aqui também em 2012. Então é uma região que a força compradora entra no papel e faz movimentos ascendentes para cima. E agora, dessa vez, a força compradora está mostrando que não tem mais essa força, não tem mais esse interesse, não sei porquê, mas a Vale está cedendo e está rompendo essa região de suporte. Né? Então isso é uma coisa muitíssimo importante que deve ser observada. Vamos ver se consigo dar um exemplo aqui para que vocês possam entender. Vamos falar de time, vai. Vamos falar de time. Um determinado time, né, no primeiro turno sempre está entre os 4 primeiros. Se você pegar o retrospecto aí dos últimos 10 anos,
esse time no primeiro turno sempre está entre os 4 primeiros. Ao finalizar o primeiro turno sempre está entre os 4 primeiros. Mas nesses últimos 2 campeonatos, o time tem terminado o primeiro turno por volta do 10º lugar, 10º colocado. Então as apostas para que esse time ganhe o campeonato já não são tão grandes. Porque não está respondendo, não está se comportando como normalmente ele se comportava. Como ele se comportava? Primeiro turno, terminava entre os 4 times melhores do campeonato. E já são 2 campeonatos que ele termina o primeiro turno em 10º. Então, pessoal, é mais ou menos o que está acontecendo aqui com a Vale. Em alguns campeonatos aqui, nos últimos campeonatos, aqui ela reagia. Aqui ela reagia e começava a subir. E nesse ano, nesse campeonato, nesse movimento, ela não está reagindo. Está entrando em crise? Sei lá o que está acontecendo com o time, mas enfim, não está reagindo. Então, para aqueles que apostaram na Vale nos últimos 10 campeonatos, que aqui ela reverte o jogo, dessa vez ela não está revertendo. E como aqui vale dinheiro, dessa vez é melhor tirar o time de campo. E se ela for afundar, que afunde sem mim. E isso deve estar doendo para muita gente. Muita gente acaba não fazendo isso. Porque fala assim, poxa vida, eu comprei Vale a R$40. Eu comprei Vale aqui a quase R$50 e agora vou vender a 33. Meu Deus, é muito prejuízo. Mas isso é psicológico, é realizar prejuízo. Porque o prejuízo está com você, meu amigo. Me desculpe falar isso, talvez alguns discordem, mas o prejuízo é seu. Hoje, se você comprou Vale a R$50, hoje o seu patrimônio está valendo menos. Se você comprou 1.000 ações da Vale a R$50, o seu patrimônio quanto era? 50 mil. Hoje o seu patrimônio é 33.390. Ah, mas eu não realizei. Pouco importa que você não realizou. O seu patrimônio hoje é de 33.390. É isso que ele vale. Ah, mas um dia pode subir. Sim, eu também acho que um dia vai subir, deve subir, se Deus quiser. Mas hoje ele vale 33.390. E eu gostaria muito, estou dedicando esse primeiro tempo aí ao pessoal que tem Vale, porque eu sei que muita gente gosta do papel. Eu gostaria muito que vocês olhassem junto comigo outros papéis, como por exemplo Petrobras, que cederam bastante também depois de 2008, porque a Vale, se vocês não observaram, ela fez o quê? 2008 cedeu um monte, igual a Petrobras. 2009 recuperou um monte, igual a Petrobras. Só que manteve. Ela manteve isso aqui, ó. Vamos pegar o gráfico da Vale. Deixa eu botar aqui do ladinho. Ctrl A, Vale 5. Então olha só, vamos comparar Vale com Petrobras. Petrobras, 2008 caiu um monte, 2009 recuperou. Isso Vale. E depois andou de lado. Isso aqui é Vale, tá? Não é Petrobras não. Eu falei Petrobras, mas isso aqui é Vale. Tá? Caiu. Recuperou em 2009 e andou de lado. Agora deem uma olhada na Petrobras. Agora sim, Petrobras. 2008 caiu, 2009 recuperou, 2010, 2011 caiu. A Vale fez isso aqui, ó. E tá aqui. Ah, Zé, mas por que você está fazendo essa comparação entre Petrobras e Vale? O que tem a ver as duas empresas? Não estou querendo falar que uma tem a ver com a outra, né? Que a Vale deve cair ou que a Petrobras deve subir pela diferença. Não é isso. Eu só estou querendo mostrar para vocês que é possível fortes quedas no papel. Porque outros papéis, tão bons quanto o da Vale, né, fizeram este mesmo movimento. Ou melhor, fizeram este movimento, que a Vale ainda não fez. Não estou dizendo que ela vai fazer esse movimento, porque a Petro fez, ela vai copiar. Não é esse o meu objetivo. Eu só quero dizer que é possível. É possível o quê? A Vale chegar aí muito próximo ao fundo de 2008.
E o fundo de 2008 dela foi aqui, perto de R$18. Outros papéis fizeram isso. A Uzi Minas, tudo bem que é uma exceção, chegou a romper o fundo de 2008. 2008 caiu bastante, fez um fundo aqui. 2009 recuperou, 2010, 2011, 2012 rompeu o fundo de 2008. Tudo bem, a Uzi Minas é exceção, tudo bem, mas eu estou querendo mostrar para vocês o que pode acontecer. Então, numa situação dessa, se eu tivesse Vale, o que eu faria? Realmente perdendo esse suporte, abortaria essa operação aqui, mesmo tendo pago nela R$50, porque o prejuízo já está comigo. É tapar o sol com a peneira, falar que não tem prejuízo ainda. É querer ser enganado. Ah, não tenho prejuízo, porque mas o prejuízo está aí, é o seu patrimônio, diminuiu. Se você tiver que declarar seu patrimônio hoje, você não vai declarar que você tem 50 mil, você vai declarar que você tem 33.390, porque é o que você tem, é o que vale seu patrimônio em ações da Vale. Então eu abortaria essa posição, ela realmente rompendo esses R$33, e aguardaria futuramente ela entrar novamente em uma tendência de alta. Tudo bem que eu corro o risco de ficar de fora da festa, mas eu não corro o risco de ficar fora da festa por muito tempo. Pessoal, se ela começar a subir aqui, eu compro de novo. Vai, que eu vendo ela a R$32,90 amanhã ou depois. Se ela começar a subir aqui, lá pelos 34, 35 eu compro de novo. Compro de novo. Monto na operação novamente. E outra, você tem que recuperar isso aí na Vale. Talvez a Vale agora não possa te ajudar a recuperar isso aí que você perdeu. Você tem outros papéis que estão mais interessantes. Você não precisa recuperar esse prejuízo que você está tendo na Vale. Você tem outros papéis para comprar, que você pode observar futuramente. E se a Vale realmente continuar caindo, e se ela vier para casa dos R$20, por exemplo, poxa, você vai poder comprar muito mais Vale do que você tem hoje. Você vai vender a R$32,90, por exemplo, e depois na casa dos 20 alguma coisa, eu posso recomprar. Não estou falando que vai, mas estou falando se for. E se ela não for e começar a subir aqui no meio do caminho, a hora que ela voltar a subir e passar a operar em tendência de alta, eu entro nela de novo. Ou a um preço inferior, ou quem sabe até num preço maior, como eu acabei de dizer. Né? Agora, o que está havendo com a Vale é que ela está entrando numa tendência de baixa. Se ela romper esses R$33, se ela confirmar esse rompimento. Os grandes gaps, me mandaram uma pergunta, acho que no Facebook hoje, ou por e-mail, mas eu acho que foi no Facebook. Mas independente se foi no Facebook ou se foi no e-mail. Osnei, qual a estratégia para se livrar dos gaps? Sabe qual a melhor estratégia para se livrar dos gaps? Operar a favor da tendência. Podem observar, eu não estou falando gap de 2%, eu não estou falando gap de 5%, eu estou falando de gap igual da OGX, de 30%. Gap de 2, 3% não é nada, quer dizer, não é bom, mas é um gapzinho, que todo mundo que está comprando ações está correndo esse risco. Agora, gap de 30%, igual aconteceu no OGX, a melhor estratégia para você se livrar desses gaps é operar a favor da tendência. Um papel que está em tendência de baixa não deve ser operado na ponta compradora. Pelo menos eu não faço isso. Eu não acho isso interessante. Porque a maioria dos gaps podem pegar. A maioria dos gaps é a favor da tendência. Os grandes gaps de baixa, o papel vinha em tendência de baixa. Os grandes gaps de alta, o papel vinha em tendência de alta. Podem pegar isso aí. Isso tem uma certa lógica. Né? Isso tem uma certa lógica. Se a gente for parar para pensar, o que é a tendência? É a força predominante. É o que o dinheiro grande está fazendo. Na tendência de alta, o dinheiro grande está entrando. Na tendência de baixo, o dinheiro grande está saindo. Né? Então, meus amigos, não estou falando que vai acontecer um gap de 30% na Vale. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Principalmente, sempre pode acontecer. Sempre. Mas principalmente quando a tendência for de baixo. Principalmente. Ok? Então assim, é um alerta.
é uma dica. Claro, cada um faz o que quiser. Eu estou aqui para falar o que eu faria, né? E o dinheiro é de vocês. Vocês que, né? Vocês têm estratégia, vocês têm condições de tomar as decisões. Ó, tem outro fundo nessa mesma região aqui em 2007, 2008, ó. Tem outro fundo ali na mesma região aqui, ó. Finalzinho, início de 2008. Ó, tem outro fundo aqui na mesma região. Então vocês estão vendo como é uma região importante para a Vale? Então até aqui, até onde ela estava esses dias, a gente tinha essa proteção, essa barreira. Ela perdendo essa barreira, ela pode ganhar força para baixo. E ela deve ganhar essa força para baixo, né? Então assim, eu fico difícil na situação. Osnei, devo sair ou não devo? Chega muito e-mail para mim assim: você acha que eu tenho que sair mesmo e tal? Eu fico numa situação bem complicada, porque imagina eu falar assim: sai da Vale, sai agora. E de repente a Vale faz aqui, vai para cima. Vocês vão querer me pegar de porrada, né? Vocês vão querer me pegar de porrada. Mas aqui eu estou querendo mostrar para vocês que vocês podem recuperar em outros papéis que estejam em tendência de alta, que o dinheiro grande esteja entrando. Vocês podem recuperar na própria Vale, mesmo se ela fizer isso aqui e depois voltar a subir. Entra de novo, né? Entra de novo no papel, ué. Não precisa ficar esperando. Ah, um dia volta lá, um dia volta lá. Já faz um ano, mas um dia volta. Já faz 2 anos, um dia volta, não é? Então assim, é uma dica, é o que eu faria, tá certo? Pensando como um trader, né? Eu acho que essa maneira é bem inteligente de se pensar, que você pode comprar futuramente o papel a um preço bem menor, se realmente entrar numa tendência de baixa, e os grandes gaps. Se a gente for olhar, vocês vão ver que os grandes gaps são normalmente a favor da tendência, como o da OGX. Para quem não sabe o que é gap, foi o que aconteceu com a OGX. Isso aqui é horrível, porque você não tem chance de sair do papel. Simplesmente da noite para o dia o papel cai, né? Então você não pode vender o papel aqui. Você não consegue, não é que você não pode. Poder você pode, mas você não vai arrumar comprador para vender ele aqui nesse intervalo de preço. Simplesmente ele abre caindo. Isso da noite para o dia, né? Então, de repente, aí vai que acontece isso com a Vale. Não estou falando que vai, mas a probabilidade, quando o papel está em tendência de baixa, é maior do que quando ele está em tendência de alta. Ok? Isso aqui que aconteceu com a GX foi um gap de 20 e tantos %, né? Abriu caindo 28%. Hoje, se a gente pegar do fechamento daquele dia, a queda é de 22%. E um papel que já vinha caindo há um bom tempo, desde lá de fevereiro, de março. Aí depois vem a grande queda. E até hoje não se recuperou. E está lá tentando, mas não se recuperou. Ok, gente? Então o mercado pode tudo. É isso que eu gostaria de colocar na cabeça de vocês. As pessoas, né, não estou falando que vocês não fazem isso, mas eu vejo muita gente desrespeitando o mercado, falando assim: não, é impossível isso acontecer. É muito difícil isso acontecer, né? Que Vale custando, eu já falei isso na minha vida. Em 2007 eu falei para um amigo meu: Vale custando R$30, pode comprar, né? Precinho, pode comprar, porque menos que isso ela não chega. Pô, em 2008 o papel chegou lá para baixo de R$20. Então a gente não pode falar: não, é impossível, não vai, desafiar o mercado. O mercado é soberano. A única coisa que a gente tem que fazer é respeitar e dançar conforme a música, né? O prejuízo, como eu já disse, está com vocês, né? Tá aí com vocês, o prejuízo não tem o que fazer. Seja lá o valor que você comprou. Hoje custa R$33, R$39 uma ação da Vale. E se continuar caindo, pode custar menos e menos e menos e menos. Tá bom? O rompimento de suporte, ou de resistência, por que ele é tão visto e tão respeitado pelos analistas técnicos? Porque é uma barreira sendo quebrada. É uma barreira. Pensa numa barreira. Seja lá uma barreira de guerra, uma barreira de uma usina, né? Por exemplo, em Foz do Iguaçu a gente tem a usina de Itaipu. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar. Eu já fui. Tem uma barreira lá, né? Que é chamada de barragem, para segurar a água. Então aqui nós tínhamos essa barreira, estava segurando a Vale aqui. Imagina arrebentar aquela barreira de Itaipu, aquela barragem. Todo aquele mundo de água, parece um mar. Você olha lá de cima assim, parece um mar. É um riozinho. Você olha lá embaixo, é um riozinho pequeno. E você olha em cima da barragem,
aquele mar de água. Imagina aquele mar de água invadindo ali aquele espaço. Poxa, rapidamente a água toma conta de tudo. Então é mais ou menos isso. Aqui você tem uma barragem, você tem uma barreira segurando, né? E arrebentando isso, rompendo isso, a força vendedora, ela fica muito forte. Porque muita gente acaba saindo do papel por ver essa barreira sendo rompida. E aqueles que compraram aqui, que compraram aqui, que compraram aqui, que compraram aqui, ou qualquer outro lugar, poxa, aquela barreira que nos protegia já não nos protege mais, deixa eu pular fora. E além disso, aqueles também que querem ganhar com a queda entram vendendo ações para ganhar com a queda. Então a força exercida aqui pode ser dupla. Você vendendo os papéis que você tinha para se livrar das fortes quedas e ainda entrar vendido, vender o que você não tem para ganhar com a queda. Inclusive em 2008 no mercado americano, verdade isso, em 2008 no mercado americano, aqui não, foi proibido a venda descoberta, ou seja, você vendeu o que você não tem. Foi proibido de vender o que você não tinha. Por que isso? Reforçando a lei da oferta e demanda. Espera aí, tem muita gente vendendo o que não tem, alugando para vender. Então vamos proibir isso, para eles pararem de gerar pressão vendedora. Quem sabe a gente não consegue diminuir as quedas no mercado. Então é o tal da força dupla. É a venda da posição que a pessoa possui e vender apostando em quedas do mercado. Então o movimento costuma acelerar após rompimentos. Costuma acelerar. Mesmo com o nosso termômetro, que é o Ibovespa. Né? Deixa eu botar o Ibovespa de novo aqui. Ibov. Mesmo com o nosso termômetro aqui querendo reagir, tentando reagir, inclusive a Vale dificultando isso, né? A Vale dificultando essa reação do Ibovespa, a Vale pode fazer isso aí. Infelizmente, porque ela tem vida própria. Apesar de representar muita coisa dentro do Ibovespa, ela tem vida própria. Ela não, o Ibovespa tem tendência de alta, a Vale não vai fazer isso. Não existe regra para isso. A Vale faz o que ela bem entender, né? E pode arrastar o Ibovespa para baixo, inclusive, dependendo, arrastar todo o mercado, porque é um papel com muita participação. Então, não vamos desafiar o mercado, vamos respeitá-lo e deixe os movimentos acontecerem e esteja preparado para qualquer movimento. Isso é muitíssimo importante, né? Assim, as pessoas devem entender isso. O grande segredo é estar preparado para qualquer movimento. Você está preparado para qualquer movimento do mercado? Se cair, o que você vai fazer? Se subir, o que você vai fazer? Se andar de lado, o que você vai fazer? Inclusive até isso, né? Por exemplo, as lojas americanas que nós comentamos aqui na semana passada, né, um tradezinho aí que nós iniciamos na terça. Aqui, ó, terça, daí aqui foi quarta, quinta, sexta e hoje. Comentei aqui com vocês, né? Deu entrada na terça-feira, beleza, entrei. Vários alunos entraram, não sei vocês aqui se entraram ou não, mas enfim, tá andando de lado lá agora, não vai. Já faz uma semana que a gente está dentro da operação, fica ali 14,40, 14,60, cai um pouquinho, chega perto do preço que nós pagamos, aí sobe e tal, né? Então, até andar de lado. Até andar de lado você tem que estar preparado. E aí, o que você vai fazer? O negócio não vai, não sai do lugar. O que a gente vai fazer? Vamos vender? Vamos continuar? Vamos dar mais um pouquinho de tempo? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Altas, quedas e até andar de lado. Tem que estar preparado para isso. Você estando preparado para isso, pronto, você dorme tranquilo, você não perde o sono, você não fica morto, né? Eu tô morto. Se amanhã lojas americanas não subir, eu tô morto. Gente, se amanhã lojas americanas não subir e cair, eu vou tomar stop. E vou perder uma quantia que eu já sabia que ia perder quando eu entrei na operação. E não vou morrer, e não vou perder sono, porque eu já entrei sabendo que eu estava arriscando aquele determinado valor, né? Então, é mais ou menos assim que a gente deve trabalhar para que as coisas fluam de uma forma mais racional, né? Uma forma mais racional. Muito bem. Assim como tem papéis como a Vale indo para baixo, rompendo suporte, nós temos alguns papéis indo muito bem, como por exemplo a nossa amiga CCRO3, né? E que não há
limite para o papel subir. Vejam isso. Vamos pegar todo o histórico aqui, desde 2002. Olha onde o papel já está. Ao contrário, por exemplo, da Uzi Minas, não da Vale, porque a Vale não está no fundão histórico, simplesmente está perdendo suporte importante, mas também não está no fundo do poço, né? Uzi Minas sim, Gafisa sim, mas CCR não. Mas Vale não, só perdendo suporte. E muito menos CCR, que está o contrário disso, está indo para cima. E aqui acaba gerando muita desconfiança por parte de vocês. Ah, já subiu demais. Ah, já subiu demais. Vai cair. O Osney tá louco de comprar isso aí, vai cair. Pessoal, se já subiu demais, ou se está subindo demais, significa que o preço, o dinheiro, desculpem, o dinheiro está entrando. Por isso que o preço está subindo. Oferta e demanda. Nós não devemos pensar isso, já subiu demais, já subiu. Gente, não tem limite para subir. Amanhã o papel pode estar custando 20, depois pode estar custando 30, depois pode estar custando 40, 50, sei lá quanto. Não existe limite. E é esses papéis, são nesses papéis que nós devemos nos concentrar para as compras. Mas a gente tem um costume engraçado, a gente tenta se concentrar naqueles que caíram bastante, né? Porque já caiu bastante, agora eu vou naquele. É como aquele jogo de roleta, né? Eu nunca joguei, falar a verdade pra vocês, nem brincando, nada, nunca joguei, nem sei como funciona direito. Mas eu sei que joga uma bolinha lá e tem a casa preta e a casa vermelha, né? Deixa eu desenhar aqui, casa preta e casa vermelha. Vou desenhar só, tá bom demais, né? Ficar desenhando um monte aí. Eu não sei jogar, mas enfim. Casa vermelha, casa preta. Acho que você pode apostar na casa vermelha e na casa preta, ou na casa par, na casa ímpar. Enfim, não sei como que é direito. Mas pense comigo. Vamos lá, a bolinha caiu 10 vezes na casa preta. 10 vezes consecutivas, seguidas. Aí o cara fala assim: meu, já caiu 10 vezes na casa preta, agora vai dar vermelha. Não, vai dar vermelha, certeza que vai dar vermelha. Espera aí, qual a probabilidade de dar vermelha? Não importa se já caiu 10 vezes na preta, a probabilidade de dar vermelha agora é 50%. E não muda nada. Não muda nada. Porque caiu 10 vezes na preta, agora a probabilidade de cair na vermelha. Não, vai jogar de novo, a probabilidade de cair na preta ou na vermelha é 50%. As 10 vezes que caíram na preta, beleza. Não muda em nada. Aí o pessoal fala assim: meu, já caiu demais. Já caiu demais. Vai ter que subir, mais ou menos com o mesmo raciocínio da bolinha. Pô, já caiu 10 vezes na casa preta, agora vai cair na vermelha, ou vice-versa. E procuram as maiores baixas, as grandes quedas dos últimos meses para investir. Não está barato e tal. Você está entrando num time perdedor. Você está entrando na ponta compradora que está tomando um banho da força vendedora. É isso que você está fazendo. É a mesma coisa você olhar o América Mineiro ou o Sport Recife, sei lá, quais são os times que estão na lanterninha, e falar assim: eu vou apostar nesse aqui, eu não vou apostar no Galo não, no Atlético Mineiro que está em primeiro, porque já ganhou muitos pontos. Eu vou apostar no último time lá que está em 20º, porque já caiu demais, já perdeu muito. Se você faz esse tipo de operação, você está agindo dessa forma. Não, eu vou entrar, não, o Atlético Mineiro, pô, o Atlético Mineiro já ganhou muitos pontos, está em primeiro, já subiu demais. Espera aí, hoje, se for apostar em um campeão brasileiro, hoje, tem que apostar no Atlético Mineiro, ele é o que está na frente. Ah não, mas o Fluminense está em segundo, aposte no primeiro. Claro que daí tem toda a questão de elenco, treinador, estratégias e tudo mais, né? Não é um simples joguinho. Mas a ideia que eu estou querendo passar para vocês é essa: tem que apostar em time que está ganhando. Se o papel está subindo, é porque estão comprando. Quem é que está comprando? O Zezinho? Claro que não, é dinheiro grande. É o Osney? Claro que não. O Osney não tem dinheiro para fazer isso aqui subir, não. É dinheiro grande, mas de quem? Não sei, mas é dinheiro grande. Para fazer um papel subir assim, não é dinheirinho de pinga, não. Não é 1 milhão, não é 10 milhões, não é 100 milhões, é dinheiro, dinheiro grande. De quem é dinheiro grande? Eu não sei, mas é dinheiro grande, então eu vou seguir esse dinheiro grande. E quando está caindo um monte assim, igual a Gafisa caiu, igual os Minas caiu, também não é dinheirinho de pinga, não, é dinheiro grande. De quem? Não sei, mas é dinheiro grande. Vou fazer o que eles estão fazendo. Vou pular fora, vou vender também.
né? Muito importante você trabalhar do lado dos mais fortes. As coisas começam a melhorar, começam a ficar mais fáceis, né? Então essa CRO3 até namoramos o papel bastante nesses últimos dias aí. Hoje acabou fazendo nova máxima, né? Se bem que já tinha feito uma nova mínima, o que fez com que algumas pessoas não entrassem na operação, mas a 1776 alguns alunos acabaram entrando, que deixaram ordem de start aqui no papel a 1776 com stop a 17,34. Stop 17,34, inclusive as médias móveis que nós utilizamos, né? 17,34. Vamos ver se dá sorte pro trade aí. Objetivo 19,21. Então é uma operação de um papel que acaba de fazer topo histórico, que está em tendência de alta, que está subindo bastante, simplesmente porque deu sinal de fundo em uma região de suporte. E essa questão de que já subiu demais para a gente é um motivo a mais para a gente comprar, porque é a favor do dinheiro grande. O dinheiro grande está entrando, vamos entrar também, né? Bom, esses são alguns conceitos, pessoal, que eu acho importantíssimo na vida de vocês, né? Porque nós costumamos pensar errado em algumas coisas, pelo menos eu acredito assim. Hoje enxergo o mercado de uma forma diferente. Quando eu entrei, né, consigo perceber algumas coisas que nós fazemos de errado. E não é só você não, né? Não é só você. Quando a gente está começando, a gente acaba pensando algumas coisas e depois a gente para refletir, né? Uma coisa muito comum que acontece, principalmente nas lojas americanas, não sei se vocês entraram, né? Apesar que foi comentado aqui, mas comentar é uma coisa, né? Vocês terem coragem de entrar é outra, até porque muitos não conhecem o método, nos acompanham só aqui segunda-feira, até por isso eu convido a todos para entrarem no nosso site, conhecerem nossos cursos, né? Tem bastante material gratuito aqui no menu Aprenda, bastante material gratuito que vocês podem baixar. Nós temos um canal no YouTube aqui que todos os dias nós postamos vídeos, todos os dias de pregão nós postamos vídeos aqui, às vezes mais de um, né? Então é bacana que vocês entrem aqui em nosso canal no YouTube, lembrando que o site é equipetrader.com.br. É bacana que vocês participem ao vivo conosco no encontro diário de análise técnica, não custa nada, né? Inclusive, se não conseguir participar ao vivo, que é às 17 horas, você pode assistir depois pelo YouTube, ok? E você vai pegando mais confiança no método, mais confiança na gente, né? A coisa vai ficando um pouco mais íntima, você com os gráficos e tudo mais, e isso acaba gerando, né, confiança na operação e acaba entrando nas operações que vão surgindo. E as lojas americanas aqui foi interessante porque ela deu a compra e em 2 dias já estava aqui na casa dos R$15 praticamente. A compra foi aqui na casa dos 14,33, 14,35, né? E as pessoas que estão machucadas principalmente porque tomaram prejuízo em outras operações ou estão tomando prejuízo em outras operações, quando vê um lucrinho não tem jeito, não consegue segurar o papel. Vai lá, compra 1000 ações, né? Aí fica fazendo a conta. Nossa, estou ganhando 20 centavos por papel. Aí ele pega 20 e multiplica por 1000. Estou ganhando 25. Ele pega 25 centavos e multiplica por 1000, né? E fica naquela loucura, naquela fissura. Nossa, já estou ganhando R$1 por papel. Nossa, R$1 multiplicado por 1000. E não consegue segurar uma operação, não consegue arrastar uma operação. E esse, pessoal, é um problema geral. E não é só dos iniciantes, não. Principalmente se você acaba de tomar um prejuízo, porque você quer colocar dinheiro, você fala, não, eu quero ganhar, porque você está machucado, você está ferido, você perdeu numa última operação, por exemplo, ou nas últimas operações. E daí vem aquelas ideias, não, eu preciso colocar dinheiro no bolso, eu preciso ganhar, eu preciso ficar feliz. E daí não tem paciência para segurar uma operação, para deixar o trade rolar, para ganhar bastante, né? E isso é uma coisa normal que a gente tem que treinar muito, e a qualquer descuido, eu ou qualquer outra pessoa que está no mercado há anos acaba fazendo, porque quer ganhar, quer ver a conta positiva, quer ver entrar dinheiro. Mas isso tem que ser feito com muita cautela, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente começa a acostumar a ganhar pouco, e se a gente acostumar com isso, a coisa começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque quando o mercado te dá muito, você não consegue. Você não consegue pegar esse muito. Nós temos um exemplo aí, né? Agora acabou as Olimpíadas esses dias. O recordista, famoso pra caramba, o tal do Usain Bolt, né? O cara é recordista nos 100 metros, né? 100 metros, 200 metros,
Não tem pro cara. O cara é o cara mais rápido do mundo. Mas espera aí, coloca ele na São Silvestre. Bota ele na São Silvestre. Com certeza ele vai terminar a prova. Quer dizer, acredito que ele vai terminar a São Silvestre, né? Provavelmente, pelo menos o que eu acredito. Mas eu não sei não se ele ganha. Por quê? Porque ele está treinado para tiros curtos, né? O Hamilton é um bom nadador, sempre está competindo aí, né? Aí tem as provas curtas e as provas longas. O nosso amigo lá, o Usain Bolt, está treinado para dar tiro curto, explosão. Numa prova mais longa, de alguns quilômetros, não sei como ele vai reagir. Então muitas vezes a gente acaba criando, sem querer, né, essa mania de dar tiro curto. E quando o mercado pode dar um tiro longo, a gente não consegue ganhar, porque eu já saí da operação, porque eu já deixei para lá. E isso é muito prejudicial, principalmente se os seus stops, se os seus prejuízos forem grandes. Quando você perde, quando você tem prejuízo, que tamanho que é esse prejuízo? Então, isso deve ser sempre bem lembrado. Osnei, eu acho que eu vou sair de Lojas Americanas amanhã se chegar a R$15. Para mim tá bom. Eu comprei aqui a R$14,35, a R$15 eu tô fora. Vou ganhar lá 65 centavos, comprei 1000 papéis, pronto, dá um salário mínimo aí, em uma semana. Para mim tá ótimo. Né? Qual foi a nossa estratégia? Sair aqui em cima, ou se a gente tiver algum sinal antes. Tudo bem se a gente tiver algum sinal, não tem o porquê a gente, não, eu vou sair aqui em cima. Pô, você está tendo um sinal de queda, mas até agora nada. E pessoal, isso é muito emocional, isso é muito controle emocional. E deve ser muito bem treinado por vocês. É a parte mais difícil de se dar bem no mercado. É o controle emocional. Então uma dica para quem tem posição, que opera gráfico diário, gráfico semanal, é não ficar olhando o mercado durante o dia. Porque agora à noite você não consegue vender. Ah, eu vou vender essas Lojas Americanas aqui a R$15, tá bom demais. Você não consegue vender, agora o meu pregão está fechado. Tudo bem que você consegue colocar uma ordem de venda, mas você não consegue vender agora. Então isso te ajuda um pouco a não tomar atitudes precipitadas. Por isso que o day trade acaba sendo não recomendado para os iniciantes. Porque para você fazer day trade o mercado tem que estar aberto. E daí você acaba tomando atitudes precipitadas, né? Porque o mercado está aberto, aquele sobe e desce, começa a mexer com você. Ok? Então operar a posição é muito vantajoso para os iniciantes em relação a isso. Só que você tem que se ajudar também, tem que olhar o mercado à noite, com a bolsa fechada, para que o sobe e desce, para que a oscilação e a oportunidade de comprar e vender não façam com que você tome atitudes precipitadas. Ok? Beleza. Gente, o Hamilton está até me lembrando aqui, pelo MSN, o curso de sábado, para agradecer vocês aí, né? Nós tivemos aula nos dias 18 e 25, muita gente participou agora, de agosto, dias 18 e 25, né? Agora, os últimos 2 sábados, foi realmente ótimo, maravilhoso, muito bom mesmo, participação excelente do pessoal. E quem não pôde participar, dias 15 e 22 agora de setembro, ó, tem um mês praticamente para se programar, para participar conosco, dias 15 e 22 de setembro do próximo mês, curso online, sem sair da sua casa, são 2 sábados, né? Só que para isso, para você participar gratuitamente, sem pagar nada, você tem que ser cliente da nossa corretora parceira, ok? E tem uma promoção que vai acabar agora em agosto, então preste atenção. Se você tem interesse em fazer esse curso em setembro, para ser gratuito, se quiser pagar tudo bem, custa R$220, se não me engano. Beleza, pagou, participou. Mas se você quiser pagar de não pagar nada, né? Participar de graça, você tem que ser cliente da corretora parceira da Equipe Trader. E até essa semana, dia 31, quem abrir a conta tem 30 dias de corretagem gratuita. Então o que nós estamos recomendando? Vai fazer o curso em setembro? Não deixa para abrir conta em setembro. Abra a conta agora, essa semana. Para quê? Para você operar 30 dias de graça, sem pagar nada de corretagem. 30 dias. A promoção vai até agora, sexta-feira, dia 31 de agosto. Ok? Gente, não custa nada para abrir a conta. Não custa nada depois para encerrar a conta. Ah, eu não vou abrir porque vai depois se eu não gosto. É só parar de operar. 6 meses você fica inativo.
Se quiser encerrar também, é só ligar, eu quero encerrar minha conta. Não custa nada, não custa nada. Você também vai ganhar um DVD da Equipe Trader. Vai ganhar um DVD depois da primeira operação. Vai ter toda a nossa assessoria. Temos uma equipe de atendimento. Claro que agora está offline, mas temos aqui um chat para te atender. Um pessoal treinado que fica o dia inteiro no chat. 0800 da Equipe Trader. Entrar em contato diretamente com a nossa equipe. Além do atendimento da corretora Rico. Tá? Tem também o trade ao vivo no Home Broker. É uma ferramenta excelente. Vocês conhecem o André, que também, eu não lembro o dia que ele participa aqui, mas participa também aqui no auditório, né? Uma equipe coordenada por ele, que fica o dia todo operando, tirando todas as dúvidas, operando junto com vocês. Isso é gratuito para os clientes, né? Então é muito importante. Só que vejam só, para vocês poderem participar do curso, tem que clicar aqui em abra sua conta no nosso site equipetrader.com.br. Clicando aqui em abra sua conta, veja, dê uma lida. Dê uma lida aqui e entrem por aqui, porque por aqui estará automaticamente preenchido que vocês conheceram a corretora através da Equipe Trader. Porém, se você não finalizar o cadastro agora, que eu acho pouco provável, né? Acho que você vai fazer isso, que eu acho bem provável, na verdade. Acho que você vai fazer isso amanhã ou depois que acabar aqui o auditório. Se você não lembrar de colocar que conheceu através da Equipe Trader, não vai dar certo. Claro, você vai abrir sua conta, mas alguns dos benefícios você não vai ter, dos que eu falei para vocês agora aqui. O curso, o DVD, né? O nosso atendimento. Então, quando for abrir a conta, vai perguntar como conhecer a corretora Rico, Equipe Trader. Isso não pode esquecer, gente, que se vocês não marcarem, ferrou. Me desculpa a palavra, mas ferrou. A gente não consegue mudar depois. Se vocês colocarem lá DVFN, auditório, não, internet, entra lá e coloca internet. Tá certo, conhecer a Rico pela internet, mas tem que colocar Equipe Trader. Equipe Trader, não esqueça. Inclusive se for indicar para amigo, para pai, para mãe, não esqueça. Como conhecer o corretor? Equipe Trader, tá? Mas entrem por aqui pelo nosso site, porque clicando aqui no Abra Sua Conta, você vai deixar o seu nome, seu e-mail e seu telefone. E daí qualquer dúvida, né, qualquer problema que tiver com seus documentos, alguma coisa assim, nós já temos aqui seus contatos, seu nome, seu e-mail e seu telefone, ok? Então entre pelo nosso site, aqui www.equipetrader.com.br, abra sua conta e depois de novo em abra sua conta, deixe seu nome, seu e-mail e seu telefone. Pessoal, 30 dias de corretagem gratuita, olha que test drive maravilhoso, mas vai até sexta-feira, então não deixe para depois, faça isso agora, ok? Cadastre-se também em nosso site, é muito importante, tá? Clicando aqui em cadastro, se você tem acesso a uma aula gratuita, não custa nada assistir uma aula gratuita que eu tenho aqui, que eu fiz especialmente para vocês assistirem gratuitamente, uma aula muito bacana, muito boa, né? Também sempre temos promoções, novidades, né? Enfim, cadastre no nosso site, não esqueça disso. E também dê uma olhadinha em nossos DVDs, nossos cursos, né? São muito bons, ok? A gente consegue fazer um preço diferenciado para um material muito bom, né? Nós mesmos que produzimos, nós mesmos que fizemos esses DVDs. Então é um produto nosso de ótima qualidade, mas o preço realmente é um preço bem bacana, tá? Muito bem, vamos lá então, pessoal, analisar este mercado. Bom, o Ibovespa, já falei então, olhar ele, está numa região de suporte. Já não está tão lindo, porque o último movimento não rompeu o topo anterior, o que acaba complicando um pouquinho pra gente, né? Sentiu resistência lá, mas está acima das médias móveis, fez um movimento forte para cima, rompeu resistência dos 57.200. Esse termômetro aqui me faz pensar em compra, com certeza, tá? E é isso que a gente está fazendo, buscando oportunidades. OGX, na semana passada, na semana que passou, rompeu R$ 6,50, e para mim R$ 6,50 era um ponto interessante, tá? Estaria rompendo aqui uma resistência, ao contrário da Vale, né? Estaria aqui rompendo uma resistência, R$ 6,50, e podendo fechar, não, R$ 6,50 mais para baixo, e podendo fechar, é por aqui, ó, e podendo fechar esse gap aqui, tanta gente falando do tal do gap, né? Mas não só pela situação do gap, né, a teoria dos gaps aqui, mas também pelo gráfico semanal, né? A gente vê um afastamento muito grande
da OGX, do gráfico semanal, das médias móveis, né? E os movimentos de zigue-zague sempre devem acontecer. Então, pelo tamanho da queda, a correção deve ser perto das médias móveis. Sempre isso acontece. Então, como a queda foi grande, uma correção até as médias móveis é algo normal. E uma está na região dos 8, outra está na região dos 10 reais. Então, nós só estávamos aguardando a OGX passar para cima das médias do diário aí. Porque a gente estava sem apoio nenhum. A gente tinha o diário em tendência de baixa. Está aqui, ó. O diário aí em tendência de baixa. Deixa eu só ver se minha internet está boa ainda. Parece que eu caí. Não, acho que está tudo certo. Beleza, está tudo certo. Então, tudo em tendência de baixa aqui. Era difícil a gente assumir uma posição de compra. Mesmo, vai voltar para as médias, vai fechar o gap. Então, o que era esperar o 6,50, o rompimento do 6,50? Era esperar romper uma resistência aqui, passar para cima das médias móveis. Nada mais era do que isso. Né? Chegou a fazer uma máxima 6,85. Hoje fechando a 6,47. Ainda numa região interessante, porque está ali bem próximo das médias móveis. Né? No diário ainda faz ali os topinhos e fundos ascendentes e tal. Vamos ver como é que vai se comportar. Para quem entrou nessa posição em OGX, para quem está em OGX, eu acho que 5,79 é um bom stop. É um stop puxado, é um stop caro, mas aí você tem que dosar a quantidade de papéis. Para quem entrou, por exemplo, a 6,51, um stop a 5,79 dá 72 centavos de stop. Para um papel de R$6 é quase 12%. É mais de 10%. E daí, Osnei, vou entrar numa operação com stop de 10%, se der errado eu perco 10% do meu capital? Não, você não entra com todo o capital, você diminui a posição. Se você entrar com metade do capital, o stop vai ser de 6%. Se você entrar com 1/4 do capital, o stop vai ser de 3%. Então não existe stop grande. Você dosa a quantidade de papéis. Ele se torna pequeno em relação ao seu capital, se você entrar com uma quantidade menor. Claro, lembrando que o objetivo tem que ser bom. Se o stop é de 10%, né, o objetivo tem que ser sempre 3 vezes maior. E vejam, se fechar o gap ou se o semanal voltar para as médias móveis, né, tem aqui uma puxada boa, o papel pode dar uma estilingada bem bacana. Ó. Então achei uma operação interessante, acima de 6,50. Uma pena que ainda não deslanchou, mas ainda, né, não tomamos o stop, então ainda está bom, ainda está legal, porque estamos dentro, está praticamente no preço de custo. Né? Na quarta-feira fez um movimento legal para cima, subiu 3,38, mas vamos ver, vamos torcer, tomara que dê certo. A Lame, Lojas Americanas, também é um papel que nós temos na nossa carteira, não é? Eu tenho na minha carteira. Está um pouquinho acima do valor que a gente pagou, pouca coisa, mixaria, não andou, né? Se a gente for olhar, o papel não andou, está onde a gente entrou praticamente. O objetivo está aqui em cima, topo anterior, o stop está aqui embaixo. Comentei sobre stop no preço de custo, mas também comentei sobre a violinada, falei isso no meu Twitter. Quem me segue pelo Twitter, pessoal, é bacana também, tá? Quem tem Twitter aí, quem tem Facebook, inclusive a gente tem um material gratuito no Facebook. Deixa eu botar aqui /EquipeTrader. A gente tem um material bem bacana no Facebook aqui. É legal que vocês acompanhem nossas mídias sociais, né? Para que vocês estejam sempre ligados, né? Conectados conosco aí. A gente tem um material gratuito aqui, ó, no Facebook. Basta você curtir a nossa fanpage. É facebook.com/EquipeTrader, tá? Então já quase 7.000 pessoas curtiram a nossa fanpage. Muita gente já recebeu esse e-book que eu fiz, né? Inclusive em parceria com a DVFN também. Aí tem meu Facebook também, Osnei Trader. Vocês podem achar meu Facebook, Osnei Trader. Me seguir pelo Twitter também, Osnei Trader, tá? Tanto o Facebook como o Twitter. Acho que Osnei Trader vocês me acham. Ok? Então é bacana, porque a gente vai tweetando, vai conversando, vai botando
material lá e por aí vai. Então eu coloquei no meu Twitter lá sobre Lame 4 a questão do stop no preço de custo. É uma coisa que eu gosto de fazer às vezes, né? No caso da Lame 4 eu não fiz, mas falei da possibilidade. O que é stop no preço de custo? Você entra na operação, né? Você entra na operação. Entramos ali, onde eu risquei. Aí o papel começa a subir. O papel vai lá e começa a subir. Mas não chegou no seu objetivo ainda, que é aqui em cima, né? Se você puxa o stop para o seu preço de custo, o preço que você pagou, você não corre mais risco. O preço que você pagou aqui não é local para botar stop, tecnicamente. Porque o preço que você pagou é o preço que você pagou, só isso. E daí que você pagou? O que o mercado tem a ver com isso? Então para o mercado o preço que você pagou não é nada. O stop estava aqui, está aqui, técnico, abaixo das médias, abaixo desse suporte. Aqui tem todos os motivos do mundo para botar stop. Agora aqui não. Só que se você está numa situação ruim, de repente tomou 3, 4, 5 stops seguidos, e a operação está dando certo, mesmo sem ter chego no seu objetivo, o que a gente pode fazer? Cancelar o stop aqui e trazer para o preço de custo. Para quê? Se der errado agora, eu não perco mais nada. Você aqui se expõe a uma violinada, a um stop mais fácil. De repente o preço chegar aqui e depois começar a subir. Ou seja, você sai da operação, né? E acaba ficando a ver navios, chupando o dedo. Então você acaba correndo esse risco. Foi o que aconteceu quem botou stop no preço de custo, né? Nesse dia aqui, na quinta-feira, o papel beliscou aqui o preço de custo, ó. A mínima dele chegou no preço de custo. Mas a pessoa saiu, mas também não perdeu nada. Só que, assim, se o papel começar a subir, né? Não pode ficar, não devia ter saído. E outra coisa também que não é muito legal é que ela correu risco, né? Ela correu esse risco aqui. Ela correu o risco e não ganhou nada. Só que algumas vezes, pessoal, mais do que o nosso capital, a gente tem que pensar em proteger a nossa mente. Então a pessoa tomou 2, 3 stops, pô, se ela tomar mais um, o que ela vai pensar? Como que ela vai reagir? Tudo bem que ela correu risco aqui, né? Correu risco e não ganhou nada. Não é um bom negócio. Mas se ela tomasse stop aqui embaixo, saísse da operação com prejuízo, mais um prejuízo, como que ela vai reagir a isso? Então, muitas e muitas vezes a gente tem que pensar nisso aqui, ó, né? Proteger a mente, proteger o psicológico. Assim como também agora a pessoa que tomou stop aqui não pode ficar chorando depois se o papel subir. Ah, não devia ter saído, blá, 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 blá. Né? Então nós comentamos isso nas nossas mídias sociais aí. Algumas pessoas acabaram trazendo stop para preço de custo, mas tecnicamente a operação ainda corre, ainda anda, está acima do preço que a gente pagou. Vamos torcer para que dê certo. Amanhã pode surgir algumas oportunidades em GGBR4, parecida com Lame, com lojas americanas. Então aí, se vocês quiserem observar, né, ver como o papel vai reagir amanhã. Se o papel fizer a nova máxima da compra com objetivo no topo anterior, GGBR4, tá? Amanhã, se o papel chegar a 1878, ok? 1878 o papel da compra. Se amanhã o papel chegar a 1878, com stop é 1840. Então veja, são 38 centavos de risco. É um risco bacana. São 38 centavos de risco. Se você entrar com 1000 papéis, você coloca em risco R$380. Compra aqui, stop aqui, objetivo topo anterior. O objetivo está em 20,40. Tá? Então veja que você tem para 18,78 até 20,40 de objetivo, ou seja, daqui até aqui, até o seu objetivo, você tem aí R$1, 1,40 mais 22 centavos, você tem 1,68. 1,62. Tá?
de objetivo, de ganho. Isso aqui, daqui até lá em cima dá 1,62. E se der errado você tomar um stop, que pode acontecer, que fique bem claro, você perde só 38 centavos. Então é uma condição muito boa, porque isso é bem maior que isso. É pelo menos 3 vezes maior, né? Pelo menos 3 vezes maior tem que ser. É mais de que 4 vezes. Isso aqui é 4 vezes maior que isso aqui. E o mínimo que a gente exige é 3 vezes. Então é uma operação bem interessante quem está de olho para amanhã. Só que eu não vou sair comprando amanhã cedo. Pode ser que sim, mas o papel vai ter que chegar a 18,78, tá? Porque a máxima hoje foi 18,77, então eu estou aguardando o papel chegar a 18,78. Uma compra muito parecida também com o CCRO3, que acabou aí muita gente entrando na operação hoje, fez a nova máxima lá, né? Stop ficou aqui embaixo. A Osney, mas fez nova mínima, isso, fez nova mínima, até por isso que eu acabei não entrando. Mas aqueles que não observaram o mercado e entraram, deixaram start ali e acabaram entrando, na verdade, né? O objetivo está no topo anterior. Eu tenho posição de CCRO3 trazida daqui de trás, né? Então agora aí a gente está administrando a operação, que foi entrada aqui embaixo, né? Depois fiz uma saída aqui, depois entrei aqui de novo quando houve o rompimento da resistência. Agora estamos administrando, trazendo nosso top para cá também, 17,34, tá? Stop em CCRO3, 17,34. O que eu vi? RADL3 é um pouco complicado, pessoal, porque veja só, nós entramos na RADL3 e a gente teve um probleminha, tá? É um papel que tem uma certa liquidez, né? Tem lá, hoje por exemplo, teve lá 1.600 negócios. Na sexta-feira, 1.180. Na quinta, 1.900. Na quarta, 3.000. Na terça, 5.000. Só que o que aconteceu com a gente aqui? Nós entramos no papel aqui, tá? E colocamos stop aqui. Na terça-feira, o papel chegou no nosso stop. Só que, pessoal, é uma coisa boa e uma coisa ruim. Coisa boa, muita gente entrou aqui comigo. Muita gente fez o que eu fiz. Eu estou aqui para falar para vocês o que eu faço. E muita gente acabou indo na minha, entrando na minha. E entrou na operação também. Pessoal, mas foi muita gente, tá? E a hora que bateu no stop, muita gente também colocou o stop onde eu coloquei. Na verdade, todo mundo, acredito eu. E daí não tinha papel para quem queria. Até tinha, mas teve gente que saiu 30 centavos abaixo do preço de stop. Muitas ordens de venda. Então, a partir desse dia aqui, nós chegamos à conclusão que nós não podemos operar papéis mais... não podemos operar mais papéis que tenham liquidez média. Tem que ser papel com boa liquidez, né? Muita liquidez, porque daí muita gente estopando. Poxa, teve gente que mandou e-mail para mim chateado que colocou stop lá onde eu coloquei, né, e perdeu. Eu também não saí no preço que eu queria sair, não, perdi um pouquinho a mais, né? Saí um pouco abaixo do valor. E tem gente que chegou a sair 30 centavos abaixo. E aí vai pro saco todo o gerenciamento de risco, né? Eu disse que é uma coisa boa porque significa que tem muita gente aí, né, fazendo os nossos cursos, operando conosco. E a ruim é essa, daí muita gente entrando acaba atrapalhando. Então a RADL3 pode até dar condição amanhã novamente, se romper 20,50. Eu fiz um estudo hoje à tarde, se romper 20,50, stop aqui. Primeira ponto de chegada, médias móveis do diário, mas é o semanal que está muito chique, está muito bonito o semanal dela. Uma região importante de suporte, então pode ser agora que o papel faça esse movimento aqui, indo lá para o topo anterior. Mas tem esse probleminha agora, tá? E pessoal, assim, não é uma quantidade astronômica de pessoas, mas já começa a atrapalhar, né? Diariamente a gente tem uma audiência grande no encontro diário, no nosso canal no YouTube. Por exemplo, vamos ver aqui. Eu coloquei o vídeo agora à tardezinha, tá? Eu coloquei o vídeo por volta das 7 alguma coisa. youtube.com/Osney José, que é meu canal. Eu coloquei o vídeo 7 alguma coisa, né? 3 horas atrás, ó. Já estamos com 214 exibições.
né? 214 exibições. Aí mais o pessoal que assistiu ao vivo. Até amanhã esse vídeo aqui vai estar com umas 500. Podem observar o vídeo de sexta-feira. Ó, vídeo de sexta-feira, ó. 800 pessoas viram. Então assim, começa a ser um número grande de pessoas. O encontro de quinta-feira, 800 pessoas. Não tem batido esse número aí. De um dia para o outro, né? Tem aqui 215, mas muita gente deixa para assistir amanhã cedo, antes da abertura do pregão, agora durante a noite, durante a madrugada. Então, e muita gente que assiste ao vivo, então tá complicando a gente operar papéis com uma liquidez menor, né? Aí 500 pessoas entram na operação, fica difícil, depois todo mundo quer vender no mesmo preço, não acha comprador, e se sai vendendo no mercado, o preço desaba, tá? Então aconteceu essa experiência com a gente essa semana. Então, né? A gente precisa tomar uma atitude, tem que parar de operar papéis com liquidez média, porque senão a gente vai ficar tomando estoque muito grande, tá? Dia 25 aqui, pessoal, dia 25 não, desculpa, dia 23, o Hamilton também teve uma participação no encontro diário, tá? Às 15h30 ele começou, só explicando sobre corretora, sobre home broker. No sábado também ele teve uma participação no curso de formação de traders, ele jogou o vídeo aqui também, né? Então, para quem abre conta conosco aí, veja que vocês são bem assessorados, tá? Assistam, pessoal, quem opera, principalmente quem opera com a Rico, assista esses vídeos aqui. Para quem tem dúvida de operar home broker, utilizar home broker, é importante para vocês terem noção de como fazer uma venda descoberta, como utilizar uma alavancagem, como operar opções, mini contrato, fazer uma trava. Eu não sei se tem todos esses assuntos aqui, mas o Hamilton sempre está falando. Então os materiais que saem dele aqui são bem técnicos, assim, às vezes pode até ter dificuldade no começo, mas é utilizando as ferramentas da corretora Rico. Osney, eu não opero com a Rico, mas assiste também, sabe por quê? Porque algumas coisas você vai aproveitar, porque às vezes são iguais à corretora que você opera. De repente alavancagem, alguma regra para vender descoberto, pode ser que não, mas pode ajudar, né? E se tiver dúvida depois, né? Até vou deixar aqui já, ele vai deixar para vocês daqui a pouco aí, mas já vou deixar o e-mail dele aqui para vocês poderem mandar qualquer dúvida. Deixa eu botar o meu também. Deixa eu deixar o meu aqui também. Isso aqui é Twitter e Facebook, tá? Vou botar o meu e-mail. Vamos lá. atendimento@equipetrader.com.br. Qualquer coisa, gente, não precisa ficar com vergonha não, pelo amor de Deus, tá? Pode mandar e-mail pra gente aí, qualquer dúvida de mercado. Então, RADL3 vou ficar devendo, tá? Infelizmente, nessa eu não vou não. Mas um start a 20,51. Tá? Esse é o risco que a gente vai correr de depois ter que estopar num valor muito mais baixo do que a gente pretendia. Aí vai pro saco o gerenciamento de risco. Fica complicado, tá? Mas 20,51 eu acho importante pro papel. Pode dar uma espichadinha até as médias móveis aí. Provavelmente faça isso. Assim como a UGPA3 fez, né, esse movimento que era esperado por nós também. Nós tínhamos visto essa possibilidade de movimento até as médias do diário. O semanal está muito bonito, está muito legal. Semana passada o GPA3 fechou com um baita de um martelo aqui. Essa semana já faz nova máxima. O GPA3 está muito bonito. Só que é outro também que, se a gente entrar pesado aí, ó, número de negócios sexta-feira 3.000, hoje 2.000. Então, e é um papel que custa mais, ou seja, o book de ofertas tem mais espaço vazio, tem mais spread entre as ordens, então acaba complicando também, né? Infelizmente a gente vai ter que pensar bastante nisso agora, tá? Petrobras está armando aqui um trade pra gente daqui a alguns dias, na minha opinião, né? O que ela precisa fazer? Corrigir mais. Ela esticou bastante, agora ela precisa corrigir mais. Para mim corrigiu pouco ainda, está com dificuldade, a força compradora está muito forte no papel, então tem uma certa dificuldade para corrigir, mas infelizmente eu não vou assumir uma posição nela aqui não. Precisa chegar mais perto das médias para se afastar mais do topo anterior, para se afastar mais da resistência. Para quê? Para que nosso objetivo aumente. Você sai comprando ela aqui amanhã,
sai comprando ela aqui amanhã, está muito perto da resistência. Seu objetivo é curto, sua possibilidade de ganho é pequena. Então precisa corrigir um pouquinho mais para se afastar da resistência anterior. Aí você tem, de repente, se vier para cá, você tem uma possibilidade de ganho maior. Então ali está complicado. Outros papéis que estão armando, na minha opinião, na possibilidade de trade, são alguns bancos. Itaú Unibanco, né? A resistência está aqui. Então agora também fica complicado uma compra aqui, de repente amanhã, com stop aqui não dá, muito próximo da resistência. Então deixa corrigir, deixa cair mais um pouco. É importante a queda, né? Para que a gente possa depois comprar um pouquinho mais afastado da resistência, para a gente ter uma possibilidade de ganho melhor. Então o Unibanco está armando bonitinho, tá? Outro papel interessante, TSA4, que se movimenta muito parecido com o Itaú. Parece que é até o mesmo gráfico, né? Nós trocamos aqui, ó. Deixa eu voltar no Itaú. Vocês vão ver que parece o mesmo gráfico. Ó, Itaú, olha lá. E agora TSA4, ó. Parece que a gente está falando da mesma empresa, do mesmo papel. Também está armando ali bonitinho. Acredito que provavelmente essa semana a gente tem algum sinal de compra. A resistência está aqui, então nosso objetivo está aqui em cima, né? Comprar amanhã também é meio complicado, muito próximo da resistência, o stop aqui embaixo, né? Fica difícil uma compra aí. Bradesco também está se comportando muito bem, vindo para as médias móveis, né? Então vamos esperar mais um pouquinho, eu vou esperar mais um pouquinho, uma correção um pouquinho maior, né? A resistência está ali em cima, deixa cair mais um pouquinho, deixa corrigir, quem sabe aqui, né? Um pouquinho mais próximo das médias móveis, se afastando mais da resistência. Então tá armando alguns trades bonitos aí, em papéis que têm se comportado muito bem, né? O próprio Bradesco, olha só onde o Bradesco tá. Deixa eu pegar todo o histórico dele, né? Então, lembra que a gente olhou os Minas, coisa feia, né? 2008, 2009, os Minas, olha o Bradesco, ó, tá lá em cima, melhor que 2008, melhor que 2010, né? Então, muito bem também, Bradesco, papel que realmente, na minha opinião, vale a pena ficarmos de olho. Itaú também, né? Não tá como o Bradesco lá em cima. Porque o Bradesco já está aqui assim, tá, gente? O Bradesco já rompeu esse topo aqui, ó. Então o Itaú não fez isso ainda, mas está a caminho, né? Está indo bem, tem se comportado bem nos últimos pregões aí, mês de julho, mês de agosto, ó, paulada para cima. Então o dinheiro está entrando. Quero botar o meu também aí dentro. Não sei porque estão comprando, quero comprar também, tá? Então estou aguardando uma oportunidade nos próximos pregões. Vamos ver se vai pintar alguma coisa. BRKM5. Olhamos hoje também, tá? Muito bonita, só que o problema dela é o stop, ficou um pouco comprido. Ela dá compra amanhã, só que o stop dela ficou um pouquinho puxado aqui. Eu não lembro. Deixa eu fazer o cálculo rapidinho na minha calculadora aqui, para a gente ver exatamente. Deixa eu armar aqui de um jeito que a gente possa ver. Vamos lá. Compra amanhã se fizer nova máxima, então 14,26. Eu não lembro o risco ganho dela aqui, 14,26. Stop abaixo da mínima de sexta-feira, isso aqui que matou. Stop abaixo da ó. Onde que eu tirei essa? Abaixo da mínima de sexta-feira, 13,76. Stop 13,76. Objetivo topo anterior 15,55. Eu fiz o cálculo, mas não lembro de cabeça. Agora a calculadora vai falar pra gente, pessoal, quantas vezes o objetivo é maior que o stop. 2,58. É isso mesmo. Tá falando aqui 2,58. Se você colocar o seu patrimônio aqui, ó, 20 mil reais, ela fala pra você até quantos papéis você pode comprar. No caso 600. De acordo com o risco, de acordo com o stop, de acordo com o manejo de risco. Tá, ok? Muito bacana. Gratuita, tá? Quem quiser baixar é só entrar no nosso site. Aqui. No menu Aprenda, submenu Programas. Tem que estar logado, ou seja, tem que ter cadastro. Então, cadastre, estão vendo aí? Vocês não vão perder nada se cadastrar. Cadastrando aí no nosso site só tem a ganhar. A calculadora mesmo é um presente que a gente tem para vocês aí, gratuita, que ajuda muito, mas muito mesmo. Você acaba ficando mais criterioso, você acaba ficando mais disciplinado, porque ela fala para você, operação sem risco ganho. Ou seja, ela está falando para a gente que não vale muito a pena entrar, porque o risco é só 2,58 vezes menor que o ganho. Ele tem que ser 3 vezes.
ou melhor, o ganho tem que ser 3 vezes maior que o risco, né? Então isso aqui é 2,58 vezes maior que isso aqui. Não é horrível, mas não é que o método pede. Na minha opinião, o GGBR está muito mais bonito, está muito melhor. Por quê? Porque tem muito mais risco-ganho, tem as mesmas condições, GGBR, tá? Ou seja, tecnicamente olhando, não muda muita coisa. Ah, mas está um pouquinho abaixo das médias, mas pessoal, é um pouquinho abaixo das médias, pouquinho, está na região das médias. E o risco-ganho é bem interessante, né? Bem interessante, dá mais de 4 para 1. E a BRKM5, 2,58. Mas tá bacana, tá legal. Se fizer nova máxima, dá sinal, só falta risco-ganho. Tá bom? Quem pediu BRKM5 aí, então já fizemos análise. Vamos lá. Que eu vi que me chamou atenção hoje também. Acho que foi isso aí. Bisa 3, lembrei de mais um. Pessoal, Bisa 3 tem um setupzinho aqui que eu particularmente gosto bastante, tá? O que ela tem? Ela tem tendência de alta no diário, que é o gráfico que a gente está vendo, ok? Beleza, tendência de alta, tem que pensar em comprar. Só que tem um porém, ela está afastada das médias. Então uma correção aqui é normal. E é provável, a qualquer momento. Veja que ela já não consegue mais subir. Ela bateu nos 4,25, ali 4,30, já não consegue mais subir, já está perdendo força. Então uma correção aqui é normal. E eu estou falando de 3 dias aqui, que bate lá nos 4,20, 4,25, 4,26, 4,24 aqui, ó, e não consegue subir. Ok? Então a força compradora aqui quer descansar, como se fosse uma corrida. Correu aqui, ó, frequentou, né, participou de uma maratona. Agora descansar é normal, para depois participar de uma maratona de novo. E o semanal está numa região importante de resistência, que são as médias móveis. Então esse primeiro movimento de queda do diário até as médias móveis é muito provável que aconteça. O semanal indica movimento até o fundo anterior, ok? O semanal indica que o papel vai cair até o fundo anterior. O diário indica que o papel vem até as médias móveis apenas, para depois fazer fundo, sentir suporte, fazer fundo e voltar a subir. É isso que o diário indica. Meu telefone está tocando aqui, mas não tem problema não, tá? Vamos continuar aqui, já parou já. Então o diário indica isso aqui. Então vejam que nos próximos pregões a gente tem diário e semanal falando que um movimento de baixa, pelo menos até a região das médias móveis, 3,70, 3,60, é provável. Que os dois tempos gráficos estão sugerindo isso pra gente. Tá? Só que o que eu achei ruim aqui? Um start para venda seria 3,99. Porque a mínima aqui é 4,6. Eu não tenho coragem de vender um papel a 4,5. Eu quero esperar ele passar dos 4. Aí vender a 3,99, sabendo que o papel pode chegar na casa dos 3,70, 3,60, é um ganho muito pouco, muito pequeno. E o stop tem que ficar aqui a 4,31. Né? O stop tem que ficar ali a 4,31. Então, 32 centavos de risco, só um pouquinho. Espirrei aqui. Nossa, dei 2 espirros feios aqui. O stop vai ter que ficar a 4,31. São 32 centavos de risco, né? A máxima aqui foi 4,29, então tem que deixar o stop a 4,31. E você tem aqui 28 centavos, 20 centavos, 30 centavos de ganho, desse primeiro ganho aqui. Então não foi muito interessante, achei que não foi muito legal não, né, essa operação, porque as médias móveis do diário estão próximas, tá? Esse que é um probleminha aí. Se não fosse aqui logo em cima dos R$4, dava para vender na região aí dos 4,5, que melhoraria, porque a mínima de hoje
foi 4,6 se não me engano, 4,7, então daria para vender a 4,6. Aí melhoraria, 4,6 que o stop é 4,31, dá 24, 25 centavos de risco. Só que daí você melhora o ganho também, né? Além de diminuir o risco, você melhora o ganho seria ali na casa dos 25 também, né? 26 até 3,70. Não, 36. O primeiro ganho ali seria na casa dos 36 centavos. Só que é uma operação visando o semanal. O semanal buscar o fundo anterior. Só que o semanal vai vir buscar o fundo anterior? Olhando o semanal, sim. Mas quando você bate o olho no diário, você tem essa primeira barreira aqui que pode servir de suporte. Para voltar a subir depois, tá? Então não achei que vale a pena. Como operação da Cruz 3, que nós vimos acontecer, vimos a possibilidade... Uma operação super parecida que tinha as mesmas condições, só que ao contrário, tá? Aqui, essa volta para as médias móveis a gente viu, só que não valeu a pena arriscar. Essa volta para as médias móveis a gente viu, a gente comentou. Só que era um trade muito curto, um ganho muito reduzido, porque as médias móveis estavam muito perto. Os candles grandes, então o start ficava longe do stop, né? E olha o semanal desse papel aqui como está bonito. Como está numa região importante, interessante. Tem tudo para parar de cair ali e começar a subir. Olha o que o papel vem fazendo. Desde 2009. Fala para mim aqui, ó, desde 2009. Média móvel, suporte, média móvel, suporte. Aqui passou um pouquinho para baixo. Média móvel, suporte, média móvel, suporte, média móvel, suporte. Olha onde o papel tá. Média móvel. Né? Então o papel também que a gente vem namorando aí pelo semanal, pelo diário. Só que não é venda, é compra. Ao contrário da BISA 3. Mas a ideia é a mesma. Semanal sentado nas médias, diário se afastando delas, tende a voltar para as médias. Então a gente está acompanhando, né? Vamos ver como que vai se comportar. Cruz 3 abaixo de R$25 fica um pouco complicado, né? Vamos ver se ela consegue se segurar. E está longe ainda, tem que romper esse fundo. Mas continuar caindo, para mim R$25 é o limite de correção, o limite de queda para Cruz 3, ok? Bom, beleza pessoal, o Hamilton vai falar com vocês a partir de agora, tá? Nosso horário aqui vai até as 22h30, tá bom? Então já chegamos lá. Eu gosto de ser bem pontual, porque senão o Hamilton fica até muito tarde, né, com vocês aqui. Então ele vai conversar com vocês, vai passar conhecimento também, tá joia? Principalmente para quem opera, para quem vai operar com a corretora Rico, as funções, como operar. Se você nunca participou desse terceiro tempo, participe, para que você possa então conhecer um pouco mais a corretora Rico e para quem já opera, né, aprender para poder utilizar as ferramentas que a corretora oferece, tá joia? Ok, o Hamilton então vai falar com vocês aí. Tá joia, pessoal? Vou ficando por aqui. Amanhã às 17 horas, tô no ar, hein? É só entrar aqui no site, clicar aqui em Encontro Diário de Análise Técnica para ter acesso. Tá ok? Amanhã às 17 horas. Espero todos lá, é gratuito, tá bom? Então participem, não custa nada. E vão abrir conta na corretora para poder operar 30 dias gratuito. E não esqueçam de indicar a equipe trader. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência. O Hamilton vai falar com vocês aí daqui 10 segundinhos, tá bom? Vou ficando por aqui, boa noite, até amanhã às 17 horas. Se não puder assistir, assista pelo YouTube, gente. Tá valendo a pena, tá sendo muito legal, muito interessante e muito importante. Então entrando por aqui você já tem acesso também da aula gravada. Um abração e até amanhã às 17 horas.